E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo de Sacramento RPG. Hoje para fazer a nossa análise, que vai ser também bastante um resumo, pois foi uma sessão que eu acho que teve poucos erros, que eu vou citar no final apenas para citar, não foi nada grandioso, nada devastador, como teve uma coisa muito grande na sessão passada. E se você não viu minha análise da sessão passada, é bom ver aí, tá tudo separadinho no canal. Então, tá ótimo essa série, Sacramento tá muito legal. E eu estou curtindo da forma que eu estou fazendo análise, estou trazendo minhas opiniões de uma forma bem ácida e a maioria de vocês estão gostando nos comentários. Estamos debatendo, então isso é uma coisa muito boa. Então vamos lá para o episódio de hoje. Eu adorei uma coisa que eu reparei logo de início, que a abertura mudou. Tem algumas cenas agora da cidade de Sacramento, então isso já é uma coisa legal. Ele tipo, tinha uma parte da abertura que literalmente ele fez, mas assim, pra deixar enquanto eles não tivessem chegado em Sacramento, mas agora que eles chegaram, isso aconteceu de uma forma bem legal. Bom, mas o que aconteceu na sessão em si? Eles levam o Horácio para ser tratado com o padre, e enquanto ele está lá sendo tratado, eles vão até um local que tem um nome fenomenal, que é Fogo que Dança, e o nome da mulher que controla o lugar, todo mundo chama ela de Fogo que Dança. Isso é muito legal, muitas vezes no episódio eles também tiveram dúvidas de como chamar ela, mas sim, o jeito certo era Fogo que Dança. É, Conversando com ela, a gente descobre que armas são proibidas em Sacramento, e nós temos possivelmente o que será os maiores, digamos assim, inimigos dessa temporada de Sacramento, mostrados ali pra gente, que são os Sagrados, já que eles cuidam de Sacramento, eles que deram dinheiro para a cidade, mas eles têm algo ali por trás. Eu não sei se é só uma fé muito além, então, não além, mas assim, essa questão de reprimir armas, essas questões assim que eles vão fazendo, pode ter algum outro motivo por trás. Quem sabe os sagrados possuam armas, mas não quem chega na cidade. Isso pode dar alguma treta mais pra frente. Também é inimigo dos personagens, porque os personagens têm armas e eles não venderam as armas dele em nenhum momento. Então, também pode ter alguma questão ali do tipo relacionada aos sagrados, ou eles só sejam mesmo uma galera que ele colocou, mas não me parece isso, pelo menos. Porque já já eu chego na história do Zóio de Gato e ele chegou a falar dos sagrados um pouquinho mais. O que eles descobrem quando eles chegam lá é que tem um cara que vai chegar na cidade. Se não me engano, o nome dele era Casa Grande, se eu não estiver confundindo com outra coisa. O nome dele era Casa Grande e eles precisam roubar esse cara, porque o Zóio não quer que outra pessoa roube antes. E essa pessoa é um tal de Nero. Quem é Nero? Ainda não sabemos nesse momento. O Zóio só fala que foi traído e tal, mas mais pra frente da sessão ele acaba explicando quem é. Então, qual é o plano do Zóio? Se o Nero quer roubar ele, é uma pessoa com muito dinheiro. Então, o que acontece? Eles roubam o Casa Grande antes e o Nero vai ficar chupando dedo e não vai conseguir roubar eles. E eles vão ganhar o dinheiro de ter roubado o cara. Então, já é um combo, digamos assim. Uma coisa interessante é que finalmente o Calango agora vai contar o dinheiro certinho, e eu acho importante, se você quer um RPG onde pessoas precisam correr atrás de dinheiro e tal, você tem que contar ele certinho. Então ele agora vai começar a contar certinho, mas aí vem as partes engraçadas de Sacramento, que é que é o Horácio, né, no caso o Zero, nessa hora Zero mesmo, perguntando se ele sabe então quanto que a gangue tem de dinheiro. Ele vai falar: "Ah, claro que não". Ai, mas ele sabia. Depois eles calculam certinho e eles têm o dinheiro da gangue. E enquanto essas coisas vão acontecendo, pessoas doentes, pessoas machucadas, eles começam a tomar banho ali. Tem uma cena muito engraçada que é o Golias falando que o Zóio de Gato pode entrar e o Zóio de Gato vê que ele tá tomando banho. Ele, ô, bota uma roupa, meu filho. Ai, é muito bom. A frase do Zóio de Gato falando que às vezes ele queria ter perdido 2 olhos também é muito interessante. E enquanto isso, também tem a cena toda do Gaspar ali, sendo o homem que ele sempre foi ali, tentando buscar alguma garota pra ele. Só que dessa vez ele cai em uma que quer um precinho ali. Ele cai, já que eles estão lá no, digamos assim, no salão
A mulher era aquela mulher que possuía uma das profissões mais antigas do ser humano, né? E aí era R$ 25 e ele não quis. Na verdade, ele não queria gastar esse dinheiro todo. Eu não lembro nem se ele tinha. Se eu não me engano, ele tava com R$ 22, algo do tipo. Gastou um dinheiro pra comprar uma cerveja pra ela antes. Então, ele mete um faz a boa pra mim, mas não consegue nada e fica com esse clima estranho com a Samantha. Eles passam de nível, uma coisa interessante, porque eu gosto e não gosto quando faz essa questão de passar de nível fora da sessão. Porque quando passa de nível fora da sessão, normalmente você, jogador, acaba percebendo a evolução dos personagens. Mas eu gosto quando fica claro mais ou menos do que eles gastaram. E mais ou menos que teve um corte, pelo menos aqui assistindo pelo YouTube. Eles meio que cortaram esse tempo deles escolhendo o que ele ia evoluir, pelo menos é o que eu percebi. E aí eles só dão um resumo ali meio que do que eles gastaram com o ponto que eles ganharam, ok? Eles voltam, olham que o Horácio tá bem. E aí eles vão até a loja da cidade, que é uma loja com diversas coisas. E tem um cara louquíssimo lá. E eu gostei porque ele é um louco diferente. Não é aquele louco necessariamente anfitrião ou aquele palhaço que apareceu na primeira sessão, que é um louco assim meio que sem precedentes. Esse aí, ele meio que tem umas alegação e ele fala sério quando ele fala as coisas. Então, ele queria que eles explodissem uma cidade apenas porque a mulher dele apenas não, né? Porque na hora que ele falou isso, o Horácio até ficou, opa, aí é foda, né? Porque ele viu ela pegando outro cara, então ele queria que a cidade toda de Santo Osório explodisse. Queria que tudo explodisse. Então ele vai falar, ó, a gente não vai fazer isso não. Golias vai falar que infelizmente esse ele não faz não, de jeito nenhum. E no final eles ainda tentam até voltar pra enganar o cara, pra ver se conseguia as coisas com ele, né? Se ele dava explosivos, se ele dava essas coisas, mas o cara também não era besta. Eles também conversam um pouco sobre a tal da licença, que eles precisam de uma licença para andar com arma aí, mas que ela é muito cara. É legal como o dono da loja faz a conta, né? Ele vai falar, dá 36 tônicos capilares, uma coisa do tipo. É muito engraçado. Ele não, é o que eu tava fazendo a conta. Se um tônico é 6, não sei o que, vai para lá. E esses são momentos bem engraçados. Não vou falar que essa é a melhor sessão, porque toda sessão que passa, eu falo, essa foi a melhor, essa foi a melhor. Essa aí teve grandes evoluções em algumas partes. Eu acho que essa foi a sessão que vai encaminhar para a melhor sessão. Então não acho que ela foi a melhor necessariamente, mas ela vai encaminhar, ela puxou para que possivelmente as próximas sejam uma sessão muito boa, mas já já eu chego lá. O Zóio finalmente conta a história dele. Ele fala que ele tinha uma equipe com o Nero, eles estavam fazendo diversos roubos e tal. Até que tem um momento que ele foi desmaiado e ele foi entregue para os sagrados, se eu não me engano. Ele falou que ele foi entregue por os sagrados. Ou seja, pode ser que também dê treta contra os sagrados. Por isso que eu falei que possivelmente eles podem ser um inimigo no futuro. Mas a gente também tem um direcionamento de um verdadeiro inimigo aí para essa temporada, quem sabe, que é o Nero. Porque já estão indo roubar coisa do Nero. Quer dizer, coisas que o Nero ia roubar. Já vem com essa questão aí de ele ter um passado com o Zóio. E pode ser uma hora ou outra que o Nero tente caçar eles e ir atrás deles. Até porque, ao que parece, eles vão ficar pro Sacramento pelo menos por um bom tempo. Mas eles finalmente vão montar o plano para pegar o Casa Grande, que foi um plano muito bom, aliás. Eles não só foram pro meio do mato para ficar dando bala neles, não. Eles pensaram, ó, a gente vai pegar uma dinamite, vamos botar uma dinamite num canto para explodir. Aí depois falaram, não, e que tal botar uma carroça também assim na frente para eles terem que parar e explodir no cantinho certo e tal. Eles foram vendo esses pequenos detalhes e acabou sendo um plano muito bom. Eles queriam envolver a Samantha ali no meio. Seria uma coisa meio ruim, né? Porque teria um inocente ali com eles. Mas também seria uma coisa legal para ter interação, né? Tanto a interação do Gaspar falando com ela, quanto a interação dela com as pessoas da carroça quando eles chegassem, quanto a interação dela querendo dinheiro e tal, até pegando um pouquinho mais, ou quem sabe dela tomando um tiro e o Gaspar novamente tendo feito uma baita de uma cagada, né? E acabar gerando mais uma situação. Mas eles realizam o plano deles, a carruagem começa a estar chegando, 3 pessoas na frente com o cavalo, 2 pessoas na frente com o cavalo e no meio uma carroça, e tem um cara dirigindo e um cara atrás. A carroça para e eles explodem assim que um dos homens desce do cavalo para verificar o que está acontecendo com a carroça tombada no meio da estrada. A explosão vem, a dinamite estoura,
as pessoas que estão na parte de trás, os 2 cavalos e os homens que estão em cima dele, são totalmente explodidos. Hã, e aí eles até criam o nome ali da gangue no momento, eles falam os pavio curto. Os pavio curto é legal, e eles meio que ficam ali com o pavio curto. O Horácio já pega e dá-lhe uma flechada no braço de um. O Gaspar já dá-lhe um tiro na perna de outro, depois sobe no mesmo cara num tiro de raspão e depois dá-lhe na cabeça dele, acabando com a vida dele. O Golias também agora tá dando mais tiro. É uma coisa desse sistema que eu não curto muito, mas parece que existe só luta, né? Então, tiro à distância, luta, a corpo é luta, e eu fico pensando, porra, o Golias nunca sequer tocou numa arma até onde a gente viu, então eu gostaria que ele fosse meio o melee mesmo da galera, mas é muita mais vantagem atirar de longe do que ficar dando melee. Principalmente no mundo desses daí, de Velho Oeste. Então faz sentido, eu não tinha gostado. Eu sempre gostei do Golias em si, mas a proposta dele ser melee eu não achava muito boa. Mas eu também não vejo sentido nele não ser melee o tempo inteiro. Ok, ele pode ficar variando, sabe? Ele pode às vezes estar corpo a corpo, como ele já chegou a dar tiro e já chegou a dar ataques corpo a corpo. Então, eu só não acho que um cara grandão daquele tá meio que combinando ver ele com uma arma, né? Na minha visualização mental não puxa muito. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, quem sabe ele pegando uma 12 mais pra frente, poderia ficar uma coisa bem mais maneira. Mas ele dá-lhe um tiro nele, o outro dá um tiro no pescoço, o Zói também dá-lhe uns tiros em outros. O Casa Grande finalmente sai da carruagem, na verdade ele tira só o corpo pra fora e ele vai logo 2 tiros de precisão. Eu acho que só ele conseguiu dar tiro decente. Porque eu acho que, se eu não me engano, um deles tomou um tiro antes. Algum desses minionzinhos deu um tiro. Mas o Casagrande pega e dá-lhe 2 tiros. Bem dado no Gaspar, que começa a cair morrendo. Não entendi como é o sistema de morrendo desse RPG. Não sei se ele tá servindo, tipo assim, você zerou sua vida. Se uma pessoa der mais um tiro em você com a vida zerada, você morre. Deve ser isso, pelo menos é o que eu acho. Porque é o que meio que tá me parecendo. Mas o sistema de tirar de morrendo parece ser, qualquer cura te tira de morrendo. E isso eu não curto muito. Aí fica uma questão muito fácil. Ninguém morre de sangramento, essas coisas. Mas pode ser que ele seja aquela parte bem vida real, né? Ele meio que tipo, não, passou 2 dias, o cara tá aí morrendo, morreu. Umas coisas do tipo, menos mecânica, pode ser mais interpretativa. Às vezes tem isso no RPG, né? Às vezes acontece, mas não sei não. Não sei se eu curto esse sistema. E aí o Zóio decide também utilizar a sua habilidade de pistoleiro para meter 2 tiros no Casagrande, e o Casagrande também cai. Eu só não entendi direito como é essa habilidade de pistoleiro. Ao que eu entendi, você daria tiro em 2 pessoas, ou você gasta uma ação para dar 2 tiros, uma coisa do tipo, porque normalmente você tem mais de uma ação, então mais de um tiro normalmente já se dá, né? Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Você gasta uma ação e dá 2 tiros, ou ele só leu errado, porque pode ser que ele gaste uma ação para dar 2 tiros um em uma pessoa e outro em outra pessoa. Pode ser isso, quem sabe a ação, porque senão eu acho ela muito roubada, mas não sei de que nível essa habilidade de pistoleiro é. De duelista, no caso, eu acho que era o nome. E aí eles começam a roubar os papéis da carroça, vem tudo que tem por lá. E eles encontram alguns papéis procurados. Tinha uma da Abigail, que na verdade que eles conheciam como a Maria, daquela hora que eles estiveram na sessão passada, sessão 3. Eu demorei para entender, mas na sessão 3 nós tínhamos o Faringe, nós tínhamos o personagem que era controlado por uma pessoa e nós tínhamos a Maria, que era a mulher dele, digamos assim. O nome dela de verdade é Abigail e ela era procurada, mas ela era procurada viva, então eles perderam a grana, se eu não me engano era 510 da cabeça dela. E eles conseguem outros papéis. Até um que tinha na vida real, né? Ele mostrou o papel na vida real, então possivelmente vai ser uma pessoa que eles vão enfrentar na próxima sessão, até porque ele é o que tem um dinheiro mais alto entre os outros, se eu não me engano. Então, por que eu falo que caminha para uma sessão mais legal, assim, para a sessão melhor desse RPG? Não que esteja ruim, eu estou falando assim porque eu acho que caminha para a melhor sessão de todas. Essa questão de agora eles tinham um foco. Eles meio que conversaram sobre uma questão de o que eles querem, quanto dinheiro eles vão querer, o que eles vão querer fazer daqui para frente. E agora eles vão começando a ganhar pouco a pouco os inimigos e não só uma coisa de chega numa cidade, tem 2 coisas para resolver. Não, agora eles tinham um cartaz procurado, eles vão poder escolher quem eles vão atrás, pelo menos eu acho. Então, gerou umas coisinhas bem legais.
Falando um pouquinho sobre detalhes, praticamente foi essa toda a sessão, tá, gente? Não teve muito o que falar dessa sessão, porque não teve nenhum erro. Não que eu só me baseie em erros, tá? Eu praticamente estou utilizando essas minhas análises para também fazer um resumo para vocês. Mas praticamente foi isso que ocorreu. E aí eu vou falar um pouquinho sobre detalhes e erros que não apareceram, mas que não tiveram problemas, não me tirou da imersão, eu só percebi e só me toquei nisso depois. Um dos erros é cavalos se assustando, do que teve a explosão, ele não chegou a narrar sobre nenhum cavalo se assustando, porque eu pensei assim, pô, a carroça, ela possivelmente vai partir, e eles nem vão conseguir pegar o Casagrande, porque a carroça vai partir, vai bater em algum lugar, algo do tipo. As pessoas no cavalo da frente, possivelmente o cavalo vai se assustar e eles vão cair do cavalo. Isso iria facilitar para os players. Então ia ter uma dificuldade e uma facilidade, né? A carroça fugir e tal. Então é aquele pequeno erro ali. Depois que tudo acabou, ele falou: não sobrou nenhum cavalo, tudinho partiu. Mas aí eu fico pensando: pô, a carroça, os cavalos que estavam na carroça soltaram da carroça sozinhos, lógico, eles podem ter se assustado e soltado, mas não teve nenhuma narração disso. Então, eles teriam ali uma festa dos cavalos, digamos assim. 5 cavalos teria sido uma boa grana. Um detalhe que não é um erro, é só um detalhe. Os jogadores têm que pensar mais em pegar qualquer arma, já que eles estão numa cidade que tem uma loja de armas, eles tivessem pegado qualquer arma ali para vender. Teria sido todas as armas dos inimigos eles poderiam coletar para ir vender. Seria muito interessante também. Um detalhe que não é negativo, tô vendo que o Calango tá evoluindo, curti de como ele guiou a sessão. Ele ainda tem que se agilizar em algumas outras coisas na hora de pegar os itens e tal. Ele tava meio que tipo assim, não, vou fazer por tal dinheiro, tal dinheiro. Outra coisa que eu também achei um detalhe um pouquinho mais negativo é a questão de que, pô, eles foram roubar o cara tinha R$ 200, tá? R$ 200 é muita coisa. Mas, poxa, eles mataram ali 7 caras, entre aspas, né? 7 caras, porque outro detalhe que eu não sei se eu cheguei a reparar, mas a pessoa que tava dirigindo a carruagem, se eu não me engano, não mataram a pessoa que tava dirigindo a carruagem, mas ninguém também falou nada. Se eu não me engano, era 3 na frente. O primeiro morreu com um tiro na cabeça que o Gaspar deu. Outro morreu com um tiro, se eu não me engano, foi do Horácio, que foi um tiro que ele tinha dado flechado, o Golias acertou esse mesmo cara. O outro, eu acho que o Zóio de Gato que matou. O Casagrande foi o Zóio de Gato que matou. 2 foram para a explosão. Na minha conta deu 6 pessoas até agora. Não sei se esse sétimo, que era a pessoa que estava dirigindo, ele morreu ou não, se ele considerou alguma coisa ou não. Mas às vezes tem que ter esse pensamento, assim, meio que tipo assim, mesmo que ele não fosse uma pessoa, um possível inimigo, eles botassem ali a miniatura para quem sabe ter alguma interação, porque tem um cara vivo, né? Se tivesse um cara vivo, possivelmente eles iam finalizar para ele também não contar nada. Então, pequeno detalhe, não me afetou em nada. Se até falar que um dos caras que morreu um dos que não existia 3 caras na frente necessariamente, né? Um dos que tava na frente estava dirigindo a carroça, para mim tá bem de boa. Mas é isso, tô adorando o Sacramento. Esse foi um episódio mais leve em questão de falar sobre coisas que aconteceram, erros, e foi muito bom. Então é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.